Com a 10ª rodada do Ragnarok enfim concluída, esperamos ansiosos pelo iminente anúncio de sua sucessora. O 11º round do torneio promete reacender a expectativa não só daqueles que por seus motivos não curtiram a rodada anterior, mas também daqueles que estão aguardando personagens há muito tempo esperados desde que a obra começou. O representante dos deuses parece já ter se apresentado e ao que tudo indica deve ser confirmado como aquele que será o responsável por sentenciar a humanidade ao caminho mais árduo até o fim do Ragnarok. Com isso, inúmeras possibilidades de combate surgiram ao longo do torneio e todos os caminhos e consequências se afunilaram até o momento atual. Simo Häyhra, Grigori Rasputin, Michel Nostradamus, Sakata Kintoki. Afinal, qual desses guerreiros será o próximo representante da humanidade a pisar na Arena Valhalla? Toda vez que uma rodada chega ao final, a comunidade se enche de expectativa aguardando quem serão os próximos dois combatentes dos deuses e humanos a serem confirmados na próxima luta do torneio. O detalhe que diferencia o 11º round do Ragnarok das demais rodadas é que ele já conta com quase todos os últimos personagens revelados, com Simo tendo apenas seu visual revelado há algum tempo e restando apenas Rasputin como o único ainda desconhecido dentre todos os nomes da lista de lutadores. Enquanto isso, os últimos dois deuses que restavam foram revelados juntos com a apresentação de Susano como um dos representantes da 10ª rodada. Se seguirmos tudo o que foi acordado durante a reunião dos deuses no capítulo 84, Anubis deve ser garantido como o próximo representante dos deuses e finalmente saciar sua sede de sangue na arena. Anubis, Loki e Odin. Dos deuses que sobraram, com certeza o deus egípcio é o favorito disparado a entrar na arena pela 11ª rodada. Os motivos que fortalecem essa suposição é a enorme vontade do deus dos mortos em lutar e o desinteresse tanto de Loki quanto de Odin na reunião dos deuses em relação a serem os próximos lutadores. O que com certeza podemos esperar dessa rodada é sangue. Se o representante dos deuses realmente for o Anubis, podemos aguardar um combate bem violento e eu espero que ao mesmo tempo seja bem sangrento, já que em todos os momentos que o deus egípcio foi visto na plateia assistindo a Susano e Okita, ele sempre ressaltou sua felicidade ao ver os golpes mais críticos dos combatentes e também os seus ferimentos, além do próprio amar o clima da arena de Kyoto no Japão, que representava o período Bakumatsu, ressaltando seu cheiro de sangue e até mesmo se arrependendo de ter dado sua vez para Susano. Na mitologia egípcia, Anubis é originalmente conhecido por ser o deus dos mortos, sendo responsável por guiá-los para o além, mas em Shumatsu isso pode acabar sendo adaptado como o deus da morte, assim como Susano é descrito principalmente como o deus da espada, mesmo tendo outros títulos em sua mitologia. Por outro lado, na humanidade, temos uma incógnita. Afinal, não podemos cravar com 100% de certeza quem vai enfrentar o Anubis, mas obviamente podemos dividir os lutadores restantes em dois grupos, os mais prováveis, que conta com Simo e Rasputin, e os menos prováveis, que conta com Nostradamus e Sakata Kintoki. Simo e Rasputin com certeza são os personagens que possuem relações mais próximas com a morte. O místico imortal russo é simplesmente o personagem mais misterioso do torneio. Não sabemos como é sua aparência, sua personalidade e absolutamente nada a seu respeito dentro da obra. O que podemos vislumbrar é sua relação próxima da morte durante sua vida. Rasputin, por muitas vezes, é atrelado aos conceitos de misticismo e imortalidade, ao menos parcialmente. Afinal, segundo a lenda, o místico resistiu a fenômenos sobre-humanos ou até mesmo sobrenaturais que testaram em muito sua resistência e sua própria vida, concedendo ao mago a possibilidade de escapar da morte por diversas vezes. Detalhe esse que provavelmente deve ser explorado em Shumatsu, e algo que logo traz um contraponto ao personagem que busca sangue e morte, tornando Rasputin, mesmo ainda desconhecido dentro da obra, como um dos dois candidatos mais prováveis para enfrentar o Anubis. Por outro lado, agora temos o atirador mais letal da história da humanidade. Se tem um personagem que conhece bem o cheiro de sangue e a trilha de morte, esse homem é Simo Häyhra. Simo é conhecido por ter finalizado inúmeros inimigos em campo de batalha durante a resistência finlandesa contra a ocupação soviética. O atirador finlandês, alcunhado como Morte Branca, carrega em seu nome relações fortes justamente com o que mais chama a atenção do deus egípcio. Não só sua experiência em abater inimigos, como também sua perícia em camuflagem e caça, ligam Simo diretamente ao instinto animal de Anubis, que foi demonstrado praticamente em todas as suas aparições, o que traz à tona o enredo de um caçador enfrentando não uma presa e nem uma caça como de costume, mas sim um deus que se comporta como um predador. Inclusive, se essa luta ocorrer com esse tema, acho bastante improvável que coloquem presa como alcunha de qualquer um dos dois lutadores. O ponto é que Simo tem relações além da morte que o tornam um dos, se não o favorito para enfrentar o deus dos mortos. Dados os dois humanos mais prováveis para lutar pela 11ª rodada, agora passamos aos menos prováveis. Sakata Kintoki, Michel
Nostradamus têm um pouco menos de chance de lutar na próxima rodada, seja por motivos de conexões com o Anubis ou por serem cartas da humanidade, mas não se deixem enganar, os autores podem criar ou até mesmo já terem criado conexões entre lutadores que na história real não tinham algo em comum, mas que dentro da obra possuem contrastes sobre determinado tema, ou até mesmo confrontos que tinham conexões, mas que não eram tão esperados, como Apolo e Leônidas, por exemplo. O fato é que ambos Nostradamus e Sakata têm relações em Helheim, e apesar de ainda não ter sido mostrado, provavelmente o Anubis tem conexões com Helheim também, ao menos é o que se espera dele. Nostradamus, descrito como a carta coringa da humanidade, não necessariamente é o humano mais forte, mas sim um humano que Brunilda considera muito forte e deposita grandes expectativas de uma vitória certa para a humanidade, valendo ressaltar também sua conexão com Helheim por ter sido o único humano na história a ser enviado para lá, e sua relação com a morte também se estende à vida real como um dos médicos da peste, o que também conecta Nostradamus ao deus dos mortos. Enquanto isso, Sakata Kintoki tem uma relação simples com Helheim, afinal ele visitou o submundo em busca de Sigurd, e pareceu ter um bom conhecimento do local e de como chegar até lá, parando até mesmo próximo dos portões do abismo do Tártaro. Mas a falta de conexões em sua história torna o Sakata como o humano menos provável para enfrentar o Anubis, apesar de que eu não duvido que isso possa acontecer. Dadas as chances dos humanos entrarem na arena no próximo round, eu ainda quero tecer alguns comentários a respeito de Loki e Odin. Apesar de tudo que os capítulos nos mostraram até agora e Anubis ser o principal candidato a representar os deuses na próxima rodada, os autores podem simplesmente ignorar tudo isso com uma desculpa qualquer para Loki ou Odin lutarem, seja para vingar Susano ou simplesmente por uma vontade incontrolável de lutar, assim como já aconteceu em outras ocasiões. Eu acho esse cenário bem improvável, já que durante a reunião dos deuses, tanto Loki quanto Odin estavam de acordo com a decisão de Anubis e Susano, além de simplesmente não demonstrarem interesse nenhum em serem os próximos lutadores. Mas caso algum dos dois seja o próximo representante, eu acredito que o motivo principal de mudança de suas vontades seja o encontro de Loki com Brunilda ou o embate de Odin com Buda e Beelzebub, já que ambos ocorrem após a reunião dos deuses e isso talvez faça com que Loki queira lutar para convencer Brunilda a desistir de seus planos. Quanto ao líder supremo nórdico, acho bem improvável que ele lute antes da última rodada do torneio, já que teoricamente no capítulo 85, Beelzebub nos apresentou uma profecia do livro de Gorn a respeito de Odin supostamente se sacrificar ao final do Ragnarok para trazer de volta os deuses primordiais. Então, a menos que Odin lute antes na 11ª ou 12ª rodada, motivado pelo seu embate com outros deuses e com a intenção de agilizar seus planos, a profecia deve ser cumprida no fim do Ragnarok. De qualquer forma, Loki e Odin entram como menos prováveis para entrar na próxima rodada do torneio. Com isso, temos como principais candidatos a se enfrentarem na próxima rodada, Anubis pelos deuses e Rasputin ou Simo pelos humanos, o que de fato passou a ser um consenso na maioria da comunidade. Antes, o Rasputin era candidato absoluto a enfrentar o Anubis, mas desde que o Apolo lutou com Leônidas, o Simo passou a postular esse combate também, e com certeza eu espero que sangue e morte rodeiem esse duelo, dada a temática da batalha envolver um deus associado à morte, independentemente do humano que o enfrente. Apesar disso, eu ainda gostaria de ser surpreendido na próxima rodada, como Nostradamus ou Sakata Kintoki sendo anunciado como representante da humanidade, por exemplo, ou até mesmo Loki entrando disfarçado de Anubis na arena, tomando a vez dele. Apesar de ser muito mais improvável, eu curto bastante quando os autores trazem lutas que pouquíssimas pessoas estavam esperando, além de que eu gosto da ideia de deixar os dois humanos mais misteriosos para as últimas duas rodadas do Ragnarok. E essas são minhas expectativas para o anúncio da próxima rodada do torneio. No mais é isso, eu vou ficando por aqui, valeu, tamo junto e até a próxima!